Fala, torcedor do Palmeiras, trazendo as últimas novidades do time do coração, pessoal, na noite agora de quinta-feira, pessoal, foi de arrepiar, pessoal, informação de grandes astros chegando no Palmeiras e 2025 vai ganhar tudo, pessoal, imprensa esportiva confiante no Palmeiras, pessoal, nos apoia deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o Palmeiras vai ter que ir atrás, eu imagino, ainda de lateral direito, o Palmeiras está falando ainda em comprar um zagueiro. O lateral esquerdo também. Ah, mas volta, né, o Piquerez deve voltar, aí você pelo menos tem Estão falando do Bernabé. Bernabé e tal. Mas tudo bem. Mas Bernabé porque... se você tiver o Piquerez ali, você tá bem. O que disseram é que a coisa do Bernabé é a oportunidade se o Inter não executar... Sim, que não é caro ele. Acho que é coisa de 5 milhões, para quem tá falando em 20. Se o Inter não executar a prioridade. Ele não é. Acho que não é uma carência. Então, mas do lado direito, vai de Mike, o Marcos Rocha já tá velho, o Gia ainda não deu certo? Deu certo? Eu acho que não, para montar esse time. Eu já tô escalando o time da Abel assim, né? Aníbal, Andréas... Não, tô escalando Aníbal, Andréas, Rafael Veiga, Estevão, Paulinho e Facundo. Ah, mas tem o Maurício para entrar. Ok, ó os caras que vão brigar por posição. Ah, o Anderson vai jogar. Felipe Anderson. Felipe Anderson, pô, ele tem que jogar, ele joga, ele é muito Anderson bom. Na categoria que é. Ele não entregou. O próprio Maurício. O Felipe não entregou o que você espera, mas ele não é ruim de bola, pelo amor de Deus. Não vai abandonar, tá louco. O próprio Palmeiras viveu uma situação muito interessante, com o Scarpa, que estava assim, esculhambado, e com o Veiga, que foi embora lá pro Paraná e voltou para ser o melhor do time. Aí ele machuca o Scarpa para ser o melhor. Os dois, até antes do Abel, já estavam para vazar. Bom, um vazou, foi embora, e o Scarpa também vai sair, vai sair. Por exemplo, o Rony. Então, o Rony ainda está nesse... nessa categoria pô, ainda não, o cara vai dar a volta por cima. É ingratidão, aí começa uma discussão. Não, mas assim, o Rony vai entrar num negócio. Pode entrar. Acho que ele vai manter o prazo. Ele vai entrar no negócio, mas parece certo saível, que ele vai deixar. A ingratidão é um outro ponto. Eu acho que, de fato, agora talvez tenha chegado o momento, até por essa nova política e tal, porque o Rony é talvez o melhor exemplo do que o Palmeiras foi em grande parte. O Abel pode fazer com o Exatamente. O Rony simbolizava... Isso. Cara, assim, a ingratidão, para mim, ela foi constante nessa última temporada, porque o torcedor, muitas vezes, e óbvio que eu não estou falando de todos os torcedores, mas estou falando de uma parte da torcida. O torcedor passa a vida toda dizendo, porque aqui, isso aqui é Palmeiras, isso aqui é Corinthians, isso aqui é Flamengo, isso aqui é coisa, raça, tem que honrar a camisa. Ninguém honra mais a camisa do que esse cara. Ninguém honra ou honrou mais a camisa do que esse cara. Você pode ter... Você pode não gostar das limitações técnicas que ele tem. E, de fato, ele tem. E ele sempre as teve, assim, as limitações técnicas do Rony não são... A cabeça do Furacão, quando ele jogar no Atlético Paranaense. Exato. Tudo nele é muito claro. Tudo nele é muito claro. Fazer, ele pode entregar. Agora... Ele pode te entregar um gol de bicicleta, mas ele pode errar um gol que você acha que é por que ele entregava os gols de bicicleta? Por treino. Porque esse cara passava o dia inteiro treinando para fazer aquilo. Então, assim, ninguém pode reclamar da dedicação do Rony, do empenho que ele deu quando vestiu a camisa do Palmeiras durante todos os jogos, e inclusive da importância que ele teve nas duas Libertadores, principalmente. Mas ele teve muita importância nas duas Libertadores. Na primeira era ele e o Veiga o ataque, praticamente. Então, assim... Eu acho que ser ingrato é, de fato, não reconhecer tudo isso e ficar xingando um cara que se mata dentro de campo o tempo todo. Dentro desse padrão que o torcedor tanto deseja. Tanto deseja, esse clamor pela raça, pela entrega. Você não pode depois xingar um cara que tem exatamente essa postura, ainda que ele tenha suas limitações técnicas. Mas, de fato, eu acho que o ciclo talvez tenha se encerrado, e se o ciclo se encerrou, seria legal o Palmeiras também reconhecer isso com homenagens, porque esse cara merece muitas homenagens, assim como o Dudu, apesar de tudo, merecia ter sido mais bem tratado na saída dele do Palmeiras. Acho que o Palmeiras foi mal nesse aspecto. Como ele tratou o Dudu, e não adianta falar que o Dudu quis ir embora no meio do ano, porque ele quis ir embora e também ele quis ficar. Então eu acho que esse cara talvez esteja na seleção dos maiores jogadores da história do Palmeiras, se você fizer os 11, e saiu de um jeito que não é legal. Eu acho que assim... No final de ano, Jean, no Bola de Prata, teve assim, uma série de só dava Dudu.
Exato. Era Dudu o tempo todo. Não, ele ganhou, foram 4 bolas de prata e 1 bola de ouro, se não me engano, cara. De 2015 pra cá, ele representa toda essa virada do Palmeiras, é o maior vencedor, o maior símbolo disso. Agora, você tocou num ponto, eu tava lendo ontem acho que foi o BAP mesmo, novo presidente do Flamengo, deu uma entrevista, né, dizendo que o Flamengo vai disputar 6 competições esse ano, podendo chegar a 7, se chegar a todas as finais, e aí chegaria a 87 jogos. Tá aí um pouquinho dos números do Andrés na partida de hoje. Tá aí, vitória do Fulham para cima do Chelsea, né? Ficou 73 minutos em campo, depois ele acabou sendo substituído. E, claro, tem uma participação ali mais pelo lado direito do campo, né? Construindo bastante no meio. Esse é o Andrés Pereira, com sua passagem no Fulham, que sempre a gente chama atenção pro Andrés no Fulham, que é um jogador que chama destaque por lá. Boa pro Palmeiras, Mauro? Eu estava olhando aqui os números, né? O Fulham fora de casa conseguiu finalizar mais vezes do gol do que o Chelsea. Sim. Isso, para quem estava em casa, o torcedor passou mais susto do que teve prazer lá. Então, hoje eu estou lendo que está voltando a falar também Matheus Pereira. Eu acho que não vão caber os dois ali. Não, cabe. Depende de como o Abel quer jogar, mas Matheus Pereira do Cruzeiro, o Cruzeiro vai dar uma engrossada, mas tinham parado de falar, só se falava do Andrés para vir para cá. Acho ótimo se ele vier para o futebol brasileiro, ótimo para o Palmeiras. E você não só melhora a qualidade do time, como do elenco, porque eu estou imaginando que se ele entra para jogar com o Rafael Veiga, você põe no banco um cara com a categoria do Richard Rios. Você passa a ter uma opção, quando a coisa está funcionando, de um Richard Rios. Se você não tem ele, talvez o Richard seja titular. Agora, os dois já estou achando muito. Mas, enfim, se ele puder vir, eu achava inviável preço, negócio. Mas me parece que o Palmeiras está abrindo o cofre. O Palmeiras teve um superávit até novembro, aí, superávit de 200 milhões, é o que deve fechar. Não quer dizer que é lucro, há uma diferença contábil aí, mas enfim, faturou 1 bi tarará e gastou menos. Vai receber mais 300 milhões em junho do ano que vem por conta da participação no Mundial. Não sei se contavam já com esse dinheiro ou é uma entrada de 300 milhões. É mais que um jogador. Não, é mais do que um jogador. E acaba de assinar por 100 milhões um patrocínio. Então são que mais pode 100, virar até 170. Pode virar 170 dependendo de onde chega, até no Mundial e em outros campeonatos. Então, enfim, eu acho que está com dinheiro para contratar. Então, eu brinco muito que dezembro é o mês da agricultura esportiva, porque é muita plantação de notícia, né? Isso vai para lá, vai para cá, e a gente vê, né? Teve técnico que foi para uns 8 times e acabou naquele que você não esperava. Agora é do Grêmio, não, agora é do Atlético Mineiro, não, agora fechou com o Santos. Pô, peraí, mas como é que é isso? Isso acontece. Mas, enfim, no caso do Palmeiras, não me parece muita especulação, não. Acho que estão indo para cima mesmo. E, finalmente, inclusive, achava que o Palmeiras, depois a gente vai falar mais de futebol brasileiro, ia ter só o Paulinho como 9, né? Apesar de eu achar ele 8,5, nem 9, eu acho que ele funciona muito com 9. Aí agora já estão falando de trazer o 9 em junho, enfim, Palmeiras se reforçando. Mas voltando ao futebol de lá, o Andrés, eu acho que seria muito bom. Acho que aqui ele vai jogar em bom nível, num baita de um time, e podendo ficar aí, indo para a seleção, recebendo convocações, etc. Mas você viu lá, mais um português falando, que é o dono dele lá, né? Marcos, só dá lá, hein? Eu pensei que a gente estava no campeonato de Portugal, cara. Mas só entra técnico português ali. Você vê que o Marco Silva fala, olha, ele é importante pra gente, ele dá coisas diferentes e tal. Então, assim, me parece que a vinda do Andrés tem que ter a ver com o desejo dele vir. Quer dizer, muito grande, né? Ele precisa querer vir muito para o Brasil, ele precisa querer vir para o Palmeiras. As informações é de que sim, ele toparia, ele gostaria de vir, mas eu não sei o quanto é esse desejo. Enfim, o Palmeiras está esperando a resposta do Fulham, né? Essa é a questão agora. Eu acho que seria uma boa contratação, muito boa contratação. Até porque a gente viu na reta final da temporada o Abel, por exemplo, colocar o Rafael Veiga para jogar ali ao lado do Aníbal, né? Em alguns momentos, para fazer a dupla, entre aspas, de volantes, né? Mas né, o Andrés pode fazer esse papel também. Só para eu tô botando o Richard, mas eu não sou o Abel, não sei se ele vai pro banco, sabe? Eu tô olhando um time assim, num 4-3-3, que chegou o cara do lado esquerdo, chegou o Paulinho. Não, isso. Aí, se vai jogar o Andrés, tô pensando que sai o Richard, mas é o Abel que vai escalar. Não, mas você tem razão, porque se você contar os 2 volantes, e os 3 meias do 4-2-3-1, que é o básico
básico da Abel, você tem o Aníbal, você tem o Richard Rios, aí se você tem o Rafael Veiga, você tem o Felipe Anderson, você tem o Estevão, aí começa a pôr os que estão... Agora chegou o Facundo, o Paulinho e o Estevão. Não sei se o Facundo vai jogar da esquerda, vai disputar a posição com o Felipe, ou se o Felipe vem pro meio disputar com o Maurício. Mesmo, porque aí já são... Chega o Matheus, se chega o Andrés, você passa a ter 8 para, vamos dizer assim, posições. Que tudo bem, no futebol brasileiro isso jamais vai ser um problema. Isso. Porque vai jogar todo mundo. Jogo, todo mundo vai jogar o tempo todo. E a gente vê, né, que no Botafogo, por exemplo, que tem muito jogador, o próprio Flamengo, coitado, nem conseguiu fazer isso, porque tanta gente se machucou que ele teve que ficar repetindo os mesmos jogadores. Mas, de fato, acho que no futebol brasileiro, você ter uma sobra de bons jogadores não é um problema, contanto que você tenha condições de bancá-los. Não tô falando de preço, mas é gastar bem? O diferente aí é essa disposição do Palmeiras em ir ao mercado para valer. Isso é novidade essa fome. Sim, né? A gente, pelo que se apresenta, será o maior ano, pelo seguinte, no nível das contratações e nos valores também. Sim. Não que o Palmeiras sempre tenha contratado jogador barato, mas o Palmeiras observa jogador em final de contrato, o Palmeiras fez uma proposta para o Flamengo, era de 20 milhões de euros pelo Pedro, não era isso? Pedro, Sim, faz um tempo atrás. Eu digo, não é que ele não se mexia. Só que na administração da Leila, o primeiro período dela, o primeiro mandato, vai devagar. Sem contrapartidas que correspondessem ao tamanho das vendas. Porque o que é um clube? Você vendeu, gastou muito, a gente está acostumado a isso aí no Brasil. O cara vendeu um jogador por um preço muito alto. Vendeu 2.400. Exatamente. Aí eles vão lá e gastam. 800, e ela deixou a casa arrumada. E o Abel reclamou, né? Todas as janelas o Abel fica falar. Esse é o ponto. Que ele quer o 9. Falou bastante. Esse é o ponto. Assim, para mim está claro que olha, esse é o meu limite. Se agora não tiver, eu vou. Proposta ele tem. Não você quer. A gente viu que lugar você quer. Estão em alta. Então, dentro do que você está falando, acho que mudou a filosofia, que era assim, vamos contratar um de 20 anos que pode ter um retorno financeiro depois. Né? Isso. O agora Maurício, não. Aliás, eu esqueci do Maurício em todos que eu citei. O Maurício foi um jogador contratado também por um valor alto, né? Mas que chega um pouco com essa lógica que o Mauro está falando, que é sempre uma lógica importante de valorizar. Palmeiras, né? De valorização e de eventualmente depois. E agora esteja na hora, agora é de botar o cara para jogar ali e ter retorno esportivo. Se o Andrés não é velho. Se amanhã, daqui 2 anos eu vender, tá bom, mas tudo indica que não vou ganhar dinheiro com ele. Não tem problema. Está porque disposto 28, né? 28 já não é essa... 28 já não volta para a Europa, vamos dizer assim. Ele pode até depois ir para uma Arábia Saudita, alguma coisa assim. O pensamento é diferente. O pensamento de utilizar o máximo dentro de campo para rendimento, para buscar títulos e não pensando no futuro para ganhar mais dinheiro ainda. Então, assim, há uma mudança no sentido das contratações e das ideias, mas eu vejo muito como o Abel deixando a coisa... Olha, seguinte, já deu, legal, né? Olha quantos jogadores eu fui colocando na equipe, do ótimo trabalho da base, os caras cresceram, ganhou muito dinheiro, mas me dá alguma coisa de... Mas o ano do que o Palmeiras teve, você acha que é... totalmente ligado a essa decisão? Eu acho que tem muito a ver, sabe com o quê? Com os outros. Também. Porque você não tinha o Botafogo investindo o que investiu. O Flamengo sempre investiu, mas bem ou mal, o Palmeiras sempre conseguiu se Você sempre espera do Flamengo. Você espera. Eu acho que assim, o Flamengo sempre foi o time que investia, eu não estou entrando no mérito, tá? Quem está certo ou quem está errado. Mas o Mauro retratou uma linha de investimento do Palmeiras, que é um investimento no cara jovem, olhando para o futuro, olhando para a valorização. O Flamengo teve, com a sua gestão passada, uma linha de investimento que sempre foi olhar para o maior nome, o cara mais... Nico de la Cruz, vai. Não é o cara que você vai falar. Que os caras que chegam e assim... Não é para vender dinheiro, Exato. O cara que está rendendo muito no River, eu vou trazer, porque é o cara que... Assim como todos os caras que foram repatriados da Europa, Gabriel, todos muito grandes e tal. Então, assim, essa era uma lógica do Flamengo, uma lógica do Palmeiras, e bem ou mal, o Palmeiras sempre conseguiu
se manter ali, né? Era Palmeiras e Flamengo, alternando o protagonismo. Surgiu o Galo. Agora você tem o Galo, você tem o Botafogo, você tem agora, a gente não sabe, é claro que as coisas não vão ser rápidas, mas você tem um Cruzeiro gastando uma grana também. Tem o Corinthians que mudou. Até o Bahia pode vir com mais gente. Bahia pode vir. No primeiro momento foi lá tateando, mas já contratou. Sabe o que é? Assim, para resumir, não dá agora para jogar tudo e apostar tudo no Abel. Assim, o Abel vai resolver as questões. Assim. Não estou dizendo... O Palmeiras nunca teve, é bom que se diga isso também, porque senão parece que a gente está sendo... O elenco do Palmeiras sempre foi bom. Sim. Sempre foi bom nos últimos anos. Mas muito potencializado. Mas muito potencializado pelo seu treinador. E agora não dá para... Assim, acho que caiu a ficha de que não dá para apostar todas as fichas na capacidade do técnico, porque ele também tem limites. E mercado tem também. Mas o Jean tocou num ponto que os cenários mudam. Você muda. E você olhando o futebol brasileiro... De 3 anos para cá, ele mudou radicalmente. E aqui eu não vou nem debater se quem está fazendo loucura, quem não está, quem está gastando mais do que deveria. Apenas só olhar quem está chegando. Então você tem uma competição num nível superior. Você tem bons treinadores aqui, né, principalmente os de fora. Então, assim, mudou um pouco a característica do campeonato. E você enxerga isso na Libertadores da América pela quantidade de brasileiros que vem faturando, deixando... Você não tem mais. Os argentinos ganhando... A última vitória da Argentina foi a do River. Foi do River, se não me engano. Sim. Olha quanto tempo faz. Não, Palmeiras ganhou 2, Flamengo ganhou 2, Fluminense ganhou 1, Botafogo ganhou 1. Cara, isso... Aquela final que foi aquela final que é inusitada, hoje seria inusitada. 2 times argentinos se enfrentando, que é o Boca e o River. Boca e River em Madrid. Em Madrid, é bom. Em Madrid. Ainda tem esse detalhe. For um pouco mais de ingrediente inusitado. Já que você tocou nesse assunto aí, Jean, dessa questão de tipo, o time do Palmeiras, sempre ali, quando era uma época de, basicamente, dessa dualidade com o Flamengo e tal, e o Flamengo trazendo esses medalhões, repatriando gente, tudo mais, isso aqui. Mas o Palmeiras conseguindo fazer frente, talvez com nomes que não tivessem tanta expressão, mas sendo potencializados pelo Abel. Trazendo esses nomes agora, nesse novo momento do Palmeiras, botando no papel ali, vocês acham que aí, também sendo potencializados pelo Abel, vocês acham que aí dá para equivaler forças com Botafogo e Flamengo ou não? Certamente. Agora... Que nomes? Porque, por enquanto, os do papel, Facundo Torres. Parece aquela Black Friday lá, que os caras estão, tô anunciando aqui, tal, chegando assim. Eu acho que assim. Tá aqui, eu já vi a análise do Corinthians com o Arana, Sérgio Ramos. Exatamente. Tem Sérgio Ramos, pode ir mais exatamente. Olha o Ministério da Agricultura Esportiva aí. Agricultura Esportiva. Análise e tal. Falei, pô, eu não tô sabendo, tô por fora. Exatamente. Alguém, eu acho que vem, né? O Palmeiras, assim, eu acho que agora ele está indo para cima. Pode não dar certo com o André? Pode. Pode não dar certo com o Vitor Roque agora, e não vai ser agora. Eu falei com pessoas próximas a ele, pode dar muito certo, sim, em julho. Ele viria no final de maio, se juntaria ao Paulinho para já jogar o Mundial e ficar aqui para o restante. Pode dar certo, sim. E ele tem o perfil também da idade. Aí o Vitor Roque, você está trazendo um cara... Possivelmente com a Copa do Mundo pela frente. Isso, aí esse você pode ganhar esportivamente e financeiramente. Num caso muito parecido com o Luiz Henrique. Até que estava no mesmo time. Me chamou a atenção, gente, sabe o que me chamou a atenção? É que o Barcelona pagou 40 e já entregou ele pro Betis por 25. 25, exato, 25. Então o Barcelona já está aceitando perder 15, ou seja, parece que não apostou mesmo no potencial dele. Tipo assim, não é que amanhã ele vai voltar e o Lewandowski vai... O Xavi não usava e o Hansi Flick olhou e falou assim, vamos emprestar. Pode embora, mas eu imaginava assim, dá mais 2 anos pro Lewandowski, sei lá o quê, daqui a pouco eu tô criando um menino aqui para entrar. Mas quando você já aposta 15 a menos, que se o Bet quiser, hoje é 25. Então o Palmeiras pode até ir lá buscar, mas enfim. Tu é que estava atrás ali para recuperar, para ajudar a defesa e tal, e acontece dos melhores isso. Em campo. Agora, eu não sei o que vocês pensam. Eu penso que é diferente. Não deu o Andrés, vou buscar o Matheus Pereira. Acho que a função é diferente. Não estou falando qualidade, esse joga mais, mas é diferente. E no caso, eu acho que o Palmeiras precisa mais do Andrés do lado de cá do que do Matheus, né? Matheus me parece muito do Rafael Veiga. Me parece ali, assim, não sei. Dá para jogar junto? Dá. Mas eu acho que ele precisaria... Que o Matheus é mais agudo, assim, né? Ele é um jogador de meio atacante, de fato. O Andrés é um cara que pode até fazer a função... Isso. As voltar costas do atrás, Veiga ali, lógico, eventualmente. Mas
Acho também que, olhando para o estilo do Abel, talvez faça mais sentido, em vários aspectos, o Andreas, de fato. Sim. E acho que, enfim, é algo mais... É um jogador mais consolidado, né? Está num outro momento da carreira, tanto que ele joga hoje na Premier League, com sucesso, então é isso que também eu discuto um pouco. Precisa depender do desejo dele de voltar, porque não é que ele é um cara que está encostado no banco, que não entra pouco, em campo, né? Não, exato. Pouco, inclusive. A situação dele no Fulham, assim, é que a idade já é um pouquinho... Ele não tem 20 anos. Mas todo cara que está num time dessa dimensão está pensando em dar um salto maior, né? Sim. Aí ele tem que se convencer que não vai dar. Ele já foi jogador do United. Negócio, Só que talvez o negócio é... Não sei se eu iria pro United. Voltar ao Brasil e tá tudo bem e tem motivos para isso. Será que esses caras não pensam muito em seleção? Pode também, já. E eu acho que assim, ele no Palmeiras, no Fulham, o sonho da vida dele não vai ser ganhar títulos, né? Você fala assim, tô aqui no Fulham para ganhar títulos. Não, você está aí para jogar e ganhar dinheiro. Então, se ele vem para o Palmeiras, ele vai ganhar dinheiro e vai disputar títulos, podendo ganhar mesmo, porque o Palmeiras tem feito nas últimas temporadas, ele ganha títulos. Então, assim, depende muito daquilo que ele deseja para a carreira dele, mas a relevância no Palmeiras é totalmente diferente do que ele pode conseguir no Fulham, não dá nem para comparar. Eu acho um cara muito interessante. Pensando no Veiga e o Andrés Pereira, a gente lembrando o Scarpa e Veiga, uma época em que as coisas funcionaram maravilhosamente bem, né? E a gente tem os nomes, mas não viu isso dentro de campo. O que está na cabeça do Abel? De repente ele vem e surpreende com algo que a gente não conseguiu imaginar ainda. A gente viu o cara lá, viu onde ele está jogando mais, aberto pelo lado direito. Até junho tem um cara que não vai sair dali. Pelo amor, não mexa ali, que ali não mexer. Que vai chegar no Chelsea também. Mas é atrás do Estevão ali, né? Então, exatamente. Eu acho que eu não sei quanto o Fulham pagou por ele, né? O Palmeiras está falando em 20 milhões de euros para ele. Tá dando um bom dinheiro. É um bom dinheiro, hein? Eu não sei quanto o Fulham pagou, se esse dinheiro... sei lá, motiva o Fulham a pensar, bom, vamos e tal, mas... Eu queria tocar num ponto... É bom dinheiro, não é pouquinho, não. Quando a gente discute esses nomes, a gente sempre está tentando encaixar todos eles num único 11. Verdade. Qualquer time. Você viu que eu já pus o Rios até no banco? Aí o cara que assistiu a Copa América do Rios falou assim, o quê? Exato. Ele joga com a Colômbia no banco? Porque, claro, é do futebol você olhar e pensar no 11. Então, qual é o 11, Mauro? Não, vai botar esse cara aqui e tal. Quem que sai? Agora, com o que a gente, não é mais assim, né? O que a gente joga aqui, o treinador já não tem mais esse pensamento. É claro que o Abel já demonstrou, você pega início de Abel, rotação maluca. Chegou no momento que o Abel falou, é esse. E aí ele foi com aquele time. A gente voltou, a gente encontrou um novo momento que era, o Abel insiste com o mesmo time. Então o treinador busca o 11, mas isso é quase impossível aqui. O 11, Flamengo manter o mesmo, o Atlético Mineiro, olha como chegou no final do ano, o Paulinho arrebentado. O Hulk também, você não pode exigir isso o tempo todo dele, com a idade mais avançada. Então a gente quer o 11. E talvez estes nomes não sejam só para o 11. Ele vai ter o time ideal na cabeça dele. Mas o time ideal, às vezes, joga uma quantidade pequena de partidas ao longo do ano. Então são vários times ideais. O que eu vejo no Palmeiras pelos nomes em que geram interesse, o Palmeiras quer um pouco mais do que o 11. Não, até porque eu acho que faz falta ter elenco lá. A diferença para o Flamengo e para o Botafogo, para mim, é elenco do Palmeiras. Quando o Abel olha para trás no banco... E esse ano ele sofreu muito com isso esse ano. O Flamengo vai no Alcaraz e bota uma bala. O cara mais caro que o Flamengo... Entendeu? Pagou, ainda é banco. Pode ser que em 2025 seja titular, mas enfim, é para elenco. O Alcaraz, tem o Gerson. Torcedor do Palmeiras, cada vez mais a Leila Pereira aí quebrando a expectativa, né? É uma gestora aí que é de se orgulhar. Quem é torcedor do Palmeiras, né? Sabe sim, pessoal, administrar um clube aí do tamanho que é o Palmeiras aí. Ultimamente o Palmeiras tem um exemplo a dar quando se fala em gestão financeira, um clube saudável, né? Pode comprar jogadores fiados aí, não é que nem outros clubes aí que tem que pagar adiantado, né? No Palmeiras não, o jogador vem e depois acerta, né? Pessoal, e agora a Leila Pereira aí
falou, pessoal, após aí esses 100 milhões aí, com acordo com as bets, né? Que vai trazer astro, pessoal. Vai trazer jogador com observação, né? Custo-benefício. Mas ela tá certa, não adianta trazer aquele jogador fim de linha, fim de carreira, chega pro Palmeiras para fazer raiva pra torcida aí, só vai andar em departamento mágico, né? E a Leila Pereira tá certa, trazer no máximo ali 30 anos, né? Que esteja aí fazendo sucesso aí, que venha assim agregar valor e que seja badalado. Tem que ser badalado para que assim a torcida compre a camisa aí do jogador, vai ao estádio várias vezes, né? Para assistir o jogo em casa, hein? E nada melhor do que presentear a torcida do Palmeiras, que merece, né? Uma torcida fiel, que sempre aí, pessoal, tá apoiando aí o sucesso do clube, né? Pessoal, vamos lá. Palmeiras tem Leila Pereira aí entrando em ação para avançar pela chegada da estrela do futebol brasileiro. Oferta milionária, né? O Palmeiras tem feito várias movimentações bastante ousadas nesta janela, né? E planeja investir pesado em seu elenco, né? A diretoria vê uma enorme necessidade em anunciar a chegada de novos atletas em seu plantel devido à fraca temporada, né, pessoal? E 2025 promete aí muitos títulos, né, pessoal? Palmeiras faz a oferta aí por Matheus Pereira. Segundo informações aqui, pessoal, o Verdão está interessado aí também na contratação do Matheus Pereira, né, pessoal? Outro jogador também, segundo informações aqui, o Palmeiras está também interessado na contratação, né, do Vanderlan. Vanderlan, pessoal, reforço aí, né? Que está na casa dos 32 milhões, pessoal. Então o Verdão aqui, segundo Softon, o Palmeiras, pessoal, avança, né, para contratar Bernabé aí também por esse valor, mais de 30 milhões, pessoal. Então, presente aí que o Verdão tá presenteando toda a torcida aí com grandes jogadores, hein? Bernabé aí, pessoal, é a bola da vez aí no Verdão. Sem sombra de dúvida, na minha opinião, é um jogador, pessoal, que se encaixaria assim perfeitamente, hein, nos planos da Leila Pereira. Apenas 24 anos. Deixa aqui sua participação, que acha interessante aí essa contratação. Se for novo aqui, para ser um prazer receber aqui, nos apoie deixando seu like e mais uma vez aqui aproveitar para deixar o link com o crédito dos canais oficiais.